Olá, meus irmãos. Nós vimos os sonhos no encontro passado, vamos continuar com eles. O sonho é um assunto interessante, né? Você não está gostando? É um assunto interessante. Vale a gente estudar esses sonhos, né? Aí na visão espírita, bastante interessante. E a gente vai ver esses sonhos espirituais, esses encontros. A gente chama às vezes também de desdobramento da alma. Desdobramento, já ouviram falar esse termo? Desdobramento, eu fui desdobrado. A gente vai aí desdobrado, às vezes conhecer lá o umbral, dar um pulinho lá no umbral. A gente vai desdobrado ajudar, né? As pessoas aqui mesmo, quando teve um acidente aéreo aqui em São Paulo, muitos médiums foram ajudar no resgate desses espíritos, que é uma morte coletiva. Muitos médiuns em desdobramento foram ajudar o resgate desses espíritos. Então a gente, quando dorme, vai ajudar em resgates, a gente vai trabalhar lá no mundo espiritual. E muitas vezes a gente lembra disso através dos sonhos, né? Visitas às vezes a mundos mais adiantados, né? Em mundos de regeneração, mundos felizes. São sonhos em desdobramento aí que nós vamos fazer visitas como estrangeiros lá, dar uma olhada lá como é. Nós somos convidados aí, nos levam a vários lugares nos nossos sonhos. Nós temos que começar a prestar um pouco atenção nos nossos sonhos. Aqueles que lembram, né? Lembram dos sonhos, tá? Então na questão 407, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Será? Para emancipação, que é a saída do espírito, será que é o sono completo? Aquela cochiladinha que às vezes a gente dá, já não é possível, já o espírito dá uma saída? Aí ele vai responder, não, basta que ali o espírito, que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então esses sonhos aí, essas cochiladinhas, o espírito já está lá, na liberdade do mundo espiritual, né? Para emancipar e ele se aproveitar de todos esses instantes. O espírito está querendo se aproveitar desses instantes para ir para esse mundo espiritual. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende e torna-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, nesses sonos pequenininhos, a gente vai ter um sono depois do almoço, né? Uma cochilada. Nosso espírito já está indo lá para o mundo espiritual, já sai, né? Já sai do corpo, né? Emancipação, emancipa. Não precisa dormir totalmente, um sono profundo, não. Sonos, essas cochiladinhas já dá para sair, sim. Então, a questão 408, ele pergunta, e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas diretamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fruto que ouvis até mesmo as frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que se diz um espírito que convosco se quer comunicar. Já aconteceu? Você está quase dormindo, não sei se já aconteceu com você, e aí você escuta alguém falando com você, uma frase, um conselho, um aviso. Isso é possível, é um espírito ali tentando, você está se emancipando ali, você está ouvindo, né, o espírito ali se comunicar. Na questão 410, a questão 410, nós vamos ver o seguinte, o que vai dizer a 410? Ela vai dizer assim, tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam na memória. De onde vêm essas ideias? Sabe aquelas ideias ótimas? Você está com um problema, de repente vem uma ideia que vai resolver todos os seus problemas, né? É a solução para os seus problemas. Da onde é que vêm essas ideias às vezes? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza nesse momento de mais amplas faculdades,
frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. São conselhos de outros espíritos. Conselhos de quem? Muitas vezes do seu mentor espiritual, um amigo espiritual seu, dando conselhos. Que aqui, né, às vezes a gente não quer escutar conselhos, mas lá no mundo espiritual, eles nos dão esses conselhos, tá? São conselhos dados aí pelos esses espíritos. Então, na questão 410A, diz o seguinte: de que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-lo? Porque você sabe que teve uma ideia, mas você não lembra, né? Ele vai dizer, essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos, que é o mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que se o corpo as esquece, o espírito a lembra. E a ideia volta no momento necessário como uma inspiração no momento. Você vai ter essa ideia e aí o que vai acontecer? No momento certo da situação, ela vai voltar. Ela vai aparecer como uma inspiração, né? Você recebe essas orientações, você talvez esqueça, já teve sonhos assim? Uma pessoa te explicando um montão de coisa, dando conselho, você esquece. Você lembra, até você, quando você acorda, você até lembra, mas depois você esquece. Bom, no momento exato, quando isso for acontecer, essa situação, essas ideias, elas vão aparecer por inspiração, né? Por intuição, por inspiração. Então, na 411, o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte, muitas vezes a pressente e às vezes tem a consciência bastante clara, o que lhe dá um estado de vigília à sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem a véspera da própria morte com grande exatidão. Então, nós podemos prever aí a nossa morte através de um sonho? Sim, às vezes com total exatidão. Eu tive um amigo assim, sabe, gente? Lá na mocidade espírita, eu já fui moça um dia, né? E eu tinha um grande amigo. Ele tinha 18 anos, eu um pouquinho mais que ele, mas a gente era muito amigo. E ele é muito bondoso, um rapaz aí sensacional, maravilhoso, estudioso, uma pessoa muito bacana. E um dia ele acorda e ele vai para a mãe. Chega na mãe e abraça a mãe. Ele era muito carinhoso. Abraça a mãe. Mãe, tô me despedindo de você. A mãe, ué, você vai para estudar? Não, mãe, eu tô me despedindo que hoje é o meu último dia. Tô indo embora. Como assim? Para de falar essas besteiras, meu filho. A mãe sempre fala isso, né? Para de falar essas besteiras, meu filho. Não, mãe, eu tô indo embora, eu quero me despedir. Deixa eu beijar você. Eu te amo muito, sempre você vai estar comigo, eu sempre vou estar com você, mas eu tô indo embora. E a mãe ficou nervosa com aquilo, né? Ele falando aquelas coisas, para de falar essas coisas. E ele sai. E ele vai pro ponto de ônibus. E o que acontece? O ônibus que estava vindo, o motorista perdeu a direção, vai para cima do ponto de ônibus e atropela ele ali. E ele desencarna ali, naquele ponto de ônibus. Veja, ele sabia, ele teve provavelmente um sonho, um aviso, que ali seria o último dia dele. O último dia dele. Olha ali que... E ele pôde se despedir da pessoa que ele mais amava, que era a mãe dele. Essa despedida que ele... Não é bem uma despedida, né, gente? Porque a vida, ela continua, nós vamos nos encontrar. É simplesmente uma passagem, tudo isso aqui é um aprendizado que a gente está passando aqui no mundo físico. A gente vai se encontrar, assim, não é uma partida. A gente vai se encontrar. E ele provavelmente está junto da mãe, né? Olha que coisa, ele já teve essa previsão. Algumas pessoas já têm essa premonição aí de alguma coisa que vai acontecer com ela, da própria morte. Por isso que eu tô contando esse caso específico. Aconteceu com a gente aí quando a gente, nós aí jovens espíritas, né? Interpretação de sonhos. Você acredita? Esses livros aí que diz sonhar com abelha, não sei o que, sonhar com copo, esqueça isso, hein? Você tem que se autoconhecer e entender os seus sonhos, o que eles querem dizer quando você sonha, né? A pessoa mais
correta para interpretar os seus sonhos, você mesmo. Agora, se você quiser me pagar aí um dinheirinho e eu consigo interpretar para você os seus sonhos, pode pagar para mim, tá? Pode esquecer. Espiritismo não interpreta sonhos, né? Aqui se preocupe muito com a possível interpretação do significado dos sonhos, acreditando que todas as situações, pessoas, coisas, cores, etc., que neles se vê e podem ter um significado especial, indicando boa ou má sorte. Esquece isso. Claro que o sonho quer dizer alguma coisa para nós, porque nós temos os sonhos espirituais, que são esses encontros, temos os sonhos premonitórios de coisas que vão acontecer. Mesmo ali, aquele caso ali das Torres Gêmeas, lembra lá nos Estados Unidos? Teve gente que sonhou, né? A pessoa, ela sonhou com isso, que ia entrar 2 aviões lá na Torre Gêmea, que ia cair, sonhou com o acontecimento. E no café da manhã estava comentando com a mãe. Mãe, olha que absurdo, eu sonhei que tinha entrado 2 aviões na Torre Gêmea, que sonho, que coisa louca. E ela estava assistindo a televisão na hora que deram a informação que as Torres Gêmeas tinham sido acertadas ali, que tinha acontecido aquele assunto ali, aquele problema, aquele momento ali. Vê lá, teve uma premonição, não é só esse não, premonição, teve vários sonhos de premonitório, gente, filho sonhando com o pai que ia desencarnar naquele acidente aéreo que teve ali, que explodiu no ar lá com um outro avião, lembra esse caso aí? Um outro avião, Legacy lá, que pegou um outro avião, o menino tinha sonhado que o pai estava caindo no avião. Então, e todo mundo bobagem do menino contando a história. Então tem muitos sonhos premonitórios. A gente tem que nos conhecer. Isso que é importante, saber o que quer dizer o sonho para nós, né? Se tivermos um sonho mais marcante, procuremos analisar. Teve um sonho marcante? Analisa. Será a revelação de um desejo nosso. Há coisas que precisamos corrigir ou providenciar. Que lição espiritual podemos tirar do que vivemos no nosso sonho? Tem tudo isso. Se o sonho nos passa mensagens desagradáveis ou preocupantes, já tiveram? Eu já tenho vários. Eu poderia contar aqui para vocês aí, passar horas e horas contando, mas eu não vou contar não, né? Estou contando muito aí. Então oremos, solicitando a proteção superior e procuremos fazer o melhor ao nosso alcance, para bem enfrentarmos a dificuldade, qualquer que ela seja. Mas não nos deixemos prender a todos os sonhos, nem lhe prestemos demasiada atenção. Claro, não vou ficar fanático nisso, mas a gente tem que analisar. Eu aconselho sempre você ter um caderninho. Esses caderninhos são bons, gente, para a gente conhecer aí as pessoas. Lembra que eu até falei do conselho lá do caderninho? Hoje em dia tem tablet, tem essa coisa. Meu tempo era caderninho. Mas você pode ter um local aí no seu computador, uma coisa aqui. Quando você acorda, você escreve o seu sonho. Aquele momento que você acordou, você lembra com mais nitidez. Eu fiz isso muitos anos, né? Escrevi os meus sonhos, tinha aí cadernos e cadernos de sonhos. Você vai escrevendo os seus sonhos. E ali depois você vai lendo um tempinho depois, para ver que aquele sonho, o que era? Era premonitório, é um sonho espiritual na análise que você faz depois que você escreve. O que ele quer dizer para você? Será que é alguma coisa que você tem que se modificar? Se é um aviso? Então a gente vai analisando os nossos sonhos, não precisa ninguém para analisar pra gente. É claro, se você quiser pagar para mim, eu analiso, né? Mas veja, não precisa ninguém para analisar. Você mesmo pode se conhecer através dos sonhos, né? Analisar ali esses sonhos premonitórios, esses sonhos espirituais, de encontros espirituais, de ir a lugares espirituais. A gente vai em lugares espirituais. Os médiuns, com certeza, né? Os médiuns vão sim. Eu poderia contar para vocês alguns lugares, né, que eu já tive a oportunidade de ir em desdobramento. Já tive alguns lugares, né? Você também já foi. É que talvez você não tenha prestado atenção, mas a partir de agora começa a prestar atenção. Você já foi, você vai. E oração antes de dormir, para a gente ir para bons lugares. E se a gente não for para lugares não muito bons, que a gente vai acompanhado de bons espíritos para nos ajudar.
Tá bom? Bons sonhos para vocês, boa emancipação da alma. Vamos aí entender isso. É tão bonito esse tema, né? Eu adoro esse tema. Eu adoro esse tema, né? E é a nossa vivência espiritual. É assim que nós vamos viver lá no mundo espiritual, né? Através é assim a vivência lá no mundo espiritual. Tá bom? Bons sonhos para vocês, gente. Bons estudos.